Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estimados irmãos e irmãs, sinta-se bem-vindos. E você também que está em casa rezando conosco, sinta-se contemplado por esse santo mistério. Em comunhão com toda a igreja, hoje nós celebramos a solenidade da natividade de João Batista. Interessante, no decorrer das leituras, principalmente no Santo Evangelho, nós vimos uma pergunta: o que virá a ser este menino? Essa é a pergunta. O que virá a ser este menino? Talvez a resposta não foi encontrada naquele momento, naquele contexto, mas hoje nós sabemos a resposta. O que virá a ser este menino? É um santo, pronto. Um santo, João Batista. São João Batista. O evangelho gira em torno do mistério. Podemos dizer assim, o pai que não falava estava mudo, o nome também, Isabel, que com a idade avançada, mulher estéril, que não podia ter filho. Mas, com a idade avançada, Deus interviu na vida dela, a ponto de conceber, de ter um filho que se chama João Batista. Porque, todavia, na Bíblia, uma mulher grávida com a idade avançada, como nós sabemos, que não podia ter filhos, mas é porque Deus interviu na vida dessa mulher. E aí o que aconteceu? Que completou o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho, João Batista. Então João Batista é apenas um precursor, aquele que foi enviado por Deus para preparar o caminho de Messias. O povo estava com grande expectativa, esperar o próprio Messias, que era o próprio Jesus Cristo. Mas para isso, Deus vai preparando paulatinamente o caminho para que pudesse chegar o Messias, que é ápice da revelação, o próprio Cristo Salvador. E aí João Batista, como nós sabemos, o último dos antigos profetas. É interessante, quando o anjo Gabriel foi anunciado a Nossa Senhora, ou seja, aquela que foi visitar se tornou visitadora. Isabel não sabia da gravidez de sua prima, e nem ela também sabia, mas só que ela tomou conhecimento, tanto para Isabel assim como para Maria, por meio do anjo. Depois que Maria fica sabendo que Isabel estava grávida, depois, diferente de 6 meses, a diferença de João Batista, o próprio Jesus Cristo. Mas antes nós precisamos conhecer quem eram os pais de João Batista. O pai de João Batista é Zacarias. Mas como é que Deus agiu com misericórdia na vida desses homens? Aí, interessante, se nós olharmos na Bíblia, no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, diz que ambos eram justos diante de Deus. De modo impreensível, seguia todos os mandamentos, estatutos do Senhor. Não tinha filhos, porque Isabel era estéril. Os dois eram de idade avançada. Interessante, idade avançada. Não podia ter filho. Mas para Deus nada é impossível. Né? Para Deus nada é impossível. Interessante, lá no versículo 12, quando ele diz assim: quando Zacarias entrou no templo para oferecer o sacrifício ao Senhor, e aí o que acontecia? Ali apareceu um anjo. Né? O anjo apareceu: não temas, Zacarias, porque tua súplica foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará um filho, ao qual porás o nome de João. Terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Como é alegria quando uma criança nasce, quando os pais ficam felizes, essa família toda. Então, a vinda de uma criança é uma alegria para os pais, assim também para os vizinhos. Imagina uma pessoa com idade já avançada, que nunca imaginava que poderia ter um filho. Só por ter sido a graça de Deus. Portanto, não temas, Zacarias, porque a tua súplica foi ouvida. A gente se pergunta, embora o autor sagrado, Lucas, que é um grande historiador em função da sua teologia, não nos fala a súplica de Zacarias, mas subentende-se talvez seria exatamente o desejo de ter um filho. Hein?
de ter um filho, graças a Deus, foi ouvida por Deus. Quando nós rezamos, suplicando ao Deus, nenhuma súplica, prece caia no mero vazio. Quando nós rezamos com o coração mesmo, com a alma, com o espírito, Deus atende as nossas súplicas. E aí interessante, por que Zacarias ficou mudo? Porque ele não acreditava. Não acreditava. Como é que isso poderia acontecer? Por isso ele ficou mudo. Ao passo que Nossa Senhora não. Nossa Senhora, assim, ele não que ela duvidou, mas ela simplesmente se perguntou como isso poderia acontecer. Como isso poderia acontecer? E aí depois lançou-se, arriscou-se na providência, que faça-se em mim segundo a tua palavra. Aí interessante, depois que o texto disse lá no versículo 20, eis que ficará mudo sem poder falar até o dia em que isso acontecer. Por enquanto não cresce em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Porque Zacarias não acreditava naquilo que o anjo estava falando. Interessante que onde o texto continua, o que virá a ser este menino? Essa é a pergunta, talvez deve ser também a pergunta de cada um de nós, né? Os pais, né? Perguntar, o que virá a ser meu filho? Nada mais é um santo. Qual seria o fim último de cada um de nós? Almejar a santidade, né? Para poder entrar na Trindade Santa. Claro, os pais meus filhos, vai ser médico, vai ser padre, sei lá, ou vai ser um doutor, vai ser isso, vai ser aquilo. Mais do que isso, mas Deus nos chama a santidade, né? Nos chama a santidade. Então, nosso fim último, almejar a santidade. Como está a nossa vida? Será que de fato nós estamos preocupando de ser santo ou de viver de qualquer forma? Então, com João Batista, a resposta é bem simples e óbvia, né? O que virá a ser este menino? Nada mais é ser santo. Então, João Batista é um santo por excelência. Não é por acaso a igreja celebra a natividade, o nascimento. A igreja geralmente celebra a vida do santo, santa, a morte. Mas com João Batista foi uma exceção diferente. Com ele não, mas foi celebrar o nascimento e o martírio. É interessante. Por quê? Porque dá ênfase, porque João Batista nada mais é aquele que vai preparar o caminho para a vinda do Messias. E aí, interessante, quando disse lá no texto que o menino crescia, se fortalecia em espírito, ele vivia em lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Interessante. Crescia e fortalecia em espírito, ele vivia nos lugares desertos. Como seria tão bom quando nós também precisamos retirar-se para o nosso deserto, porque o deserto nos desafia. Quando nós deparamos com o deserto, parece que nossa vida se torna insuportável. Por que João retirou e foi para o lugar de deserto? Retirou justamente para afastar do tumulto do mundo, diante dos barulhos, para poder escutar Deus, para poder estar com Deus. Ali que Deus fala no deserto. Como nós precisamos também retirar-se para o nosso deserto. Para quem já fez experiência, às vezes eu vejo como é dolorido quando a gente passa 3, 4, 5 dias de não poder acessar o celular, de não poder assistir, de não poder sair, mas estar ali com o Senhor. Né? A gente percebe, parece que alguns já estão apressados, contando o dia que passa, logo o dia para poder voltar para casa. Para dizer que não é fácil. Né? Ir para o deserto. No deserto é ali que Deus fala. Ali que Deus nos comunica. E João foi para o deserto. Até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Interessante, para ser santo nós precisamos também, não há santidade sem uma vida de penitência. Não tem como ser santo diante do barulho, não tem como ser santo se você não retirar-se, escutar no mais profundo do seu ser. Ali que Deus fala. Então, João Batista é o modelo por excelência. Ele retirou-se e foi para o lugar deserto. Ficou ali. Viveu uma vida de penitência. E como nós bem sabemos que João Batista, ele comia os gafanhotos, como conta o texto, talvez deitava no chão, né? Talvez não vestia roupas, digamos, esplêndidas, como se vestia nos palácios dos reis.
E ele comia gafanhotos, né? E aí, de certa forma, já é um caminho da santidade. Ficou no deserto até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Interessante. Depois do nascimento, parece que o texto ficou oculto, não fala mais, né? De forma progressiva, né? O crescimento deste menino. Mas depois vai nos dizer quando João Batista se apresentou publicamente. Então, quando ele se apresentou publicamente, nada mais é para dizer que já estava preparado para a missão. Enfrentou a realidade, porque infelizmente quando uma pessoa, né, se faz esse retiro com Deus, faz esse encontro com Deus, buscar ser santo, incomoda de certa forma. Então a primeira tentativa, podemos dizer assim, já você é perseguido, porque você é incompreensível. Mas João Batista não abria mão. Interessante se nós olharmos depois que ele se apresentou publicamente, o que acontecia? Ele já começou assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. E as multidões se interrogavam: o que devemos fazer? Essa pergunta nós devemos fazer também. O que devemos fazer? Respondia-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com aquele que não tem. E quem tiver o que comer, faça o mesmo. E por assim vai. Então João começou a sua missão publicamente. Mas João foi muito duro. Ele não abriu mão, não. Custa que custar. E aí o que acontecia? Depois, a pessoa começava a aproximar, que é algo novo. O povo estava com aquela expectativa de se perguntar: será que João era Messias? Mas não é. Não era Messias. Como nós sabemos que João é apenas um precursor, aquele que prepara o caminho do Senhor. Ele mesmo já se reconheceu. Não? Virá aquele que é maior do que eu. Eu não mereço desmarar as correias das suas sandálias. E aí, João Batista, como nós bem sabemos, que foi preso, né? E como nós podemos ver aqui no texto, aqui no versículo 19, diz que o tetrarca Herodes, né, admoestado por causa de Herodiades, mulher de seu irmão, por causa de todas as más ações que havia cometido. Então, João Batista foi morto por conta de Herodiades, né? Porque o próprio Herodes estava ficando com a esposa de seu irmão Felipe. Herodes João Batista disse que isso estava errado, isso não poderia acontecer. A verdade dói. Então, Herodiades, então, uma forma de querer matar João Batista, buscou tentativas, motivos, razão pelo qual, a ponto de querer matá-lo, mas conseguiu. Quando a filha dançou, né, o pai fez festa, chamou convidados, a filha dançou a dança de ventre, que podemos dizer assim, e aí encantou os convidados. E aí o que aconteceu? E o tio ficou tão maravilhado com aquilo e pediu para a sobrinha: pede o que queres. O que queres? Pede. E aí a filha pediu, foi perguntar à mãe, e a mãe disse: eu quero a cabeça de João Batista. Aí disse para o tio: eu quero a cabeça de João Batista. Justamente, o tio consentiu, não pode voltar atrás, porque ele jurou, né? O que queres, pode pedir, eu te darei. E aí, exatamente, foi assim. Matou João Batista. Aí, mas se engana, pensa que matou João Batista, mas não sabia que ele contribuiu para que João Batista pudesse gozar das alegrias eternas. Justamente é isso. Porque não adianta você matar uma pessoa. O problema não está na pessoa que me incomoda, o problema está em você. João Batista foi morto, né? Mas imagina a tortura que estava passando na cabeça dessa mulher, que estava passando na cabeça de Herodes, chegar à noite para dormir, não conseguia dormir. O problema não está no João Batista, mas está na pessoa mesmo. Da única forma, podemos dizer assim, de eliminar, ou ela morre, ou ela se converte. Mas pensa que matar talvez vai cessar, muito pelo contrário, mas contribuiu para que João Batista possa gozar das alegrias eternas. Então, João Batista é um grande profeta. Né? Por acaso, a igreja celebra o nascimento de João Batista, né? E o seu martírio também. Mas ele bem diz que eu não sou o Messias,
mas virá aquele que é maior do que eu. Interessante, quando ele começou sua missão publicamente, depois que ter encontrado com o Cordeiro, interessante isso, porque Jesus elogiou João Batista, como entre as mulheres, ninguém é maior do que João Batista. Que elogio. Como é tão bom. Nós não podemos também ficar esperando elogios humanos, porque esse ser humano hoje aplaude, agradece, encanta com você, amanhã vira costa. Deus jamais, quando Deus disse ok, é para valer, né? Jesus Cristo elogiou João Batista, entre as mulheres ninguém maior do que João Batista. E aí para ver, então João Batista quando encontrou com o Cordeiro, ele tinha 2 discípulos, se não me engano, André e seu irmão, e apresentou esse Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Interessante, João Batista é apenas um intermediário, ele é mediador, aquele que prepara o caminho, né, que faz uma missão de conversão para se preparar para poder acolher o Cordeiro. Depois que esses 2 discípulos que João Batista apresenta, esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, imediatamente eles seguiram o próprio Cordeiro, para dizer que ele não é Messias, né? Interessante, ele disse uma vez, eu preciso que ele diminua para que ele cresça. Como é tão bom, né, que nós também precisamos diminuir para que Cristo apareça, porque nós somos apenas um instrumento, nós somos apenas um mediador, fazer com que o outro chegue até o Cristo. Será que de fato estou sendo mediador na minha família, no local que eu trabalho, no meu grupo, ou estou sendo apenas uma pedra de tropeço na vida do outro? E João Batista é o modelo. Aí depois que esses 2 discípulos seguiram Jesus imediatamente, interessante quando ele pergunta, mestre, onde tu moras? E Jesus disse, vem e veja, né? Para dizer que conhecer Jesus Cristo é um caminho, e este caminho se chama o seguimento. Que Deus nos ajude, para que nós também possamos reconhecer as maravilhas de Deus na nossa vida. Interessante, quando o pai ficou mudo, assim que soltou a língua, nada mais é do que louvar a Deus, né? Louvar, agradecer. Interessante, quando a notícia começava a se espalhar, porque eles não tinham o meio de comunicação como nós temos hoje. Mas Lucas quer dizer que o povo é protagonista do anúncio, né? A notícia estava espalhando, né, toda aquela redondeza, né, que Deus visitou o seu povo, as maravilhas que Deus tem realizado na vida daqueles homens, né? Isabel, que estava estéril, que nunca imaginava que poderia ter um filho, mas Deus age na vida da Isabel. Pedimos por intercessão de João Batista, que Deus nos ajude, que nós temos essa capacidade, essa sensibilidade de saber reconhecer Deus nas pequenas coisas que tem realizado na nossa vida e saber louvar e agradecer por tudo que Ele tem feito e realizado em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.